Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar de uma coisa que muitos segurados sofrem aqui com relação, por exemplo, quando o perito do INSS erra, o que acontece? Como é que fica a situação do segurado? Bom, quando o perito comete um erro, as consequências elas podem ser devastadoras para o segurado, que muitas vezes está dependendo do benefício para manter a estabilidade financeira e o bem-estar da sua família, né? E um erro pericial, ele pode resultar aí em um indeferimento injusto em um benefício, causando um impacto direto na vida do segurado e da sua família. Erros de avaliação pericial ocorrem por diversos motivos, como pressa no atendimento, né? Mais ou menos como os peritos fazem, a falta de compreensão das limitações reais do segurado ou até mesmo por uma análise insuficiente dos exames, dos laudos apresentados, inclusive de não examinar o segurado, de não ouvir o que o segurado tem a falar. O impacto emocional sobre esses segurados é também muito significativo. Ao ter seu benefício negado ou reduzido indevidamente, ele se sente desamparado muitas vezes, desacreditado no sistema que deveria protegê-lo, e esse sentimento de injustiça pode gerar uma insegurança e até agravar o estado de saúde dessa pessoa, sobretudo quando a condição já é debilitante. As pressões financeiras, a incerteza de como sobreviver sem o benefício que lhe foi negado são angustiantes. É assim algo devastador. Eu, como já trabalho com o INSS há muito tempo, pessoal, eu já tenho conhecimento, já vi muitos casos, já ajudei muita gente. Eu posso falar, você chega no INSS com um problema muitas vezes e você acaba saindo de lá com dois, tá? Além disso, a situação ela pode exigir que o segurado entre com recursos administrativos em última instância, por exemplo, uma ação judicial para tentar reverter uma decisão errada. E esses processos são lentos, pode levar meses ou até anos, deixando sem assistência necessária o segurado e a sua família nesse período. Durante esse tempo, ele pode ser obrigado a arcar com despesas médicas de subsistência, o que agrava ainda mais a situação. O erro do perito, pessoal, ele desencadeia uma série de complicações que vai além, tá, da parte financeira. O segurado, ele precisa se submeter a exames, revisitar médicos, reunir documentações adicionais, o que consome tempo, energia, recursos financeiros que muitas vezes ele não possui. Isso gera um ciclo de estresse, desgaste emocional que poderia ser evitado com uma avaliação inicial cuidadosa. Nós falamos aqui de peritos e, infelizmente, né, não é aumento da minha parte, os próprios comentários, qualquer segurado que já passou por perícia no INSS vai falar isso. O perito não examinou, o perito não ouviu o que o segurado tem a dizer, o perito muitas vezes não olhou na cara do segurado, não olhou a documentação. Agora se coloca um procedimento que exige documento, exige laudo de especialista, exige exames específicos e não sei o que, e chega na hora. O segurado leva aquilo com todo cuidado, atendendo todos os requisitos que estão sendo feitos, e o perito nem olha. Isso é falta de respeito para com o segurado, pessoal. Isso, infelizmente, não tem outra palavra a falar, tá? Outro problema crítico é a dificuldade de provar que houve um erro na perícia. Quer dizer, além de você ser prejudicado, você ainda tem que provar que o perito está errado. Muitas vezes o segurado vai se deparar com um sistema burocrático que dificulta a revisão das perícias, dessas decisões. Isso ocorre porque, para contestar, por exemplo, o laudo pericial, ele precisa apresentar provas contundentes de que a sua capacidade foi subestimada e que o processo complexo demanda laudos complementares. Para continuar aí na discussão sobre os impactos desses erros periciais do INSS, é importante ressaltar também o efeito cumulativo desses equívocos. Não é um ou dois, são vários, tá? E todos os dias. Cada erro não apenas gera um custo emocional e financeiro para o segurado, mas também sobrecarrega o sistema judiciário, porque todo mundo que tem o benefício negado numa condição dessa ou mesmo cessado vai correr para a justiça. Os tribunais se veem diante de uma crise séria, tá, de processos e recursos contra o INSS, o que consome tempo, recursos que poderia ser empregado em outras áreas de atendimento ao público. Além disso, o erro em uma perícia ele pode comprometer a confiança que o segurado já não tem no INSS. Fica pior ainda. Quando as pessoas percebem que o sistema não é confiável e que uma avaliação injusta pode retirar o sustento de suas famílias, elas passam a desconfiar de tudo da instituição. Essa desconfiança resulta o quê? Em aumento de números de ações preventivas, segurados buscando apoio jurídico, antes mesmo de passar por uma perícia, sobrecarregando também
advogados, serviços de assistência social. Outro aspecto crítico é o aumento da judicialização dessas decisões do INSS. Quando o segurado percebe que a via administrativa não lhe proporciona uma solução justa, ele recorre ao Poder Judiciário para garantir os seus direitos. Isso torna o processo moroso, burocrático, gera demanda extra para os tribunais, o que prejudica, né, a celeridade dos processos e aumenta a espera para todos os envolvidos. Quer dizer, não ajuda ninguém por causa de um erro que, se fosse feita uma avaliação da maneira que deveria ser feito, se a maioria dos peritos fizessem o que eles têm obrigação de fazer e ética a cumprir, evitaria tudo isso. Tá? A falta de um acompanhamento adequado dos segurados com problemas recorrentes em suas perícias também é uma falha que deve ser corrigida. Em muitos casos, indivíduos que apresentam condições crônicas incuráveis passam por reavaliações periódicas que poderiam ser evitadas. Já é incurável, já está atestado que não tem cura, não tem recuperação. E o INSS, se implementasse um acompanhamento mais contínuo e personalizado, ele ajudaria também a prevenir esses erros, reduzir esse estresse dos segurados, evitando, por exemplo, exposições desnecessárias. O INSS precisa reforçar as suas políticas de treinamento e monitoramento para assegurar que todos os peritos estejam plenamente capacitados para avaliar casos complexos de maneira ética e técnica, que é o que não acontece hoje. Dessa forma, seria possível minimizar os erros, garantir que somente aqueles segurados que necessitam do benefício recebam. Eles não falam tanto de fazer pente fino para detectar fraude, para detectar irregularidades. Começa em cima dos peritos. Faça um acompanhamento, dê um treinamento, sabe? Mostre para o perito a importância e o que acontece com uma falha dele que prejudica não é somente o segurado, é todo um sistema, inclusive judiciário. A criação de mecanismos de revisão interna, né, dos laudos que podem ser uma solução viável, se houver uma forma, por exemplo, de revisão técnica imparcial dos laudos antes da decisão final, o número de erros poderia ser reduzido, protegendo os segurados, aumentando a credibilidade do INSS, e esse tipo de revisão ajudaria a identificar inconsistências e garantir a segunda opinião em casos de maior complexibilidade. Outro ponto a ser considerado é o papel da tecnologia para aprimorar essas perícias, com o uso de sistemas digitais, inteligência artificial. É possível criar uma base de dados robustas que ajuda os peritos a avaliar de maneira mais precisa e rápida as condições de saúde do segurado, diminuindo o risco de erro, proporcionando decisões mais embasadas. Né? Os segurados eles devem ser informados sobre canais, recursos, dos seus direitos no caso de erro. Uma orientação clara e transparente por parte do INSS torna o processo menos desgastante. Mas como o INSS não faz, estou eu aqui, né, trazendo para vocês. A sobrecarga dos peritos do INSS também é um dos fatores. Eles reclamam que são muitas perícias, eles não dão conta. Então, mas o segurado não tem nada a ver com isso. Devido ao grande volume de perícias, ao tempo limitado para cada avaliação, olha aí, ó, muitos profissionais não conseguem realizar exames detalhados, acabam por tomar decisões superficiais, que é o que acontece. Por que tem tanta reclamação? É o que eu falo, eu não acredito que aquilo seja uma perícia. Uma perícia, pessoal, nada mais é que uma consulta, só que você vai estar sendo avaliado. O médico, ele tem que colocar a mão em você, o médico tem que olhar você. O médico, ele precisa perguntar para você o que está acontecendo com você. Agora, os peritos dizem que é uma gama enorme que eles não dão conta, porque muitas perícias, tá? E olha lá, e tempo limitado ainda, quer dizer, será que o INSS está estipulando tempo ainda para os peritos? A quantidade, ó, você tem que fazer X perícia por dia. Aí os peritos não têm qualidade, é por quantidade, deixa de lado a qualidade. É absurdo isso. Embora essa situação não justifique o erro, é um problema estrutural que agrava as condições. Agora, em vez de fazer reforma de critérios, procedimentos e normas para endurecer mais ainda para o segurado, faça uma reforma interna no INSS. Não seria o ideal? Quando o erro pericial afeta o direito de um benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC, o segurado passa a depender de ajuda de familiares, de recorrer a trabalhos informais, mesmo quando a condição de saúde não permite. Vai sobreviver do quê? Em muitos casos, ele fica exposto aí a condições indignas, necessitando de empréstimos, acumulando dívidas.
O importante é que você saiba que esses erros ele podem ser contestados, tá? E que você tem direito. Caso identifique que houve um erro na perícia, você deve buscar alternativas legais para garantir a reavaliação do seu caso. Isso inclui tanto recorrer ao judiciário, como recorrer à junta de recursos, mesmo sabendo que não vai praticamente resolver nada, mas faça. Tá? O próprio INSS tem que ter responsabilidade no monitoramento e aperfeiçoamento dos procedimentos de avaliação para reduzir a ocorrência de erros periciais. Isso inclui eles investirem em capacitação dos peritos, em estrutura de atendimento, garantia de tempo adequado para uma análise, cada caso é diferente um do outro, e tem que promover uma supervisão mais rigorosa em cima desses peritos também, porque muitos fazem o que quer, se acham deuses, não estão nem aí, estão mexendo com vidas, não estão mexendo com qualquer coisa, são vidas que estão ali comparecendo na frente deles, e de pessoas que estão fragilizadas, estão doentes, estão incapacitados, e tem família por trás daquela pessoa que está na frente dele, e a família que depende dele, e a pessoa está impossibilitada de trabalhar. A pressão, tá? Porque o INSS reformula esses métodos, a justiça está indo para cima, né? Os especialistas em direito também estão tentando, o próprio Ministério Público está chegando no INSS, tanto é que o que acontece? A maioria das decisões que são tomadas de cessação e indeferimento no INSS, a justiça, quando ela percebe, ela reverte a situação. Por quê? Porque ela sabe exatamente o que está acontecendo dentro do INSS. Então não desista, viu, meu amigo e minha amiga? Você está passando por uma situação dessa, corra atrás do seu direito. O INSS não está te dando nada de graça e não é casa de solidariedade. Porque você, para ter direito ao benefício, você tem que atender requisitos. Um deles é você estar pagando, contribuindo com o INSS no momento do acidente, da lesão. E o segundo é você ter a carência mínima de 12 meses para você poder ter direito. Se você não paga o INSS ou não está contribuindo e não está no período de graça, você não consegue o seu benefício. Tá? Então é direito seu, é lei. Tá? Então não desista. Tá bom, meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez? Eu espero que a mensagem, o recado, eu tenha conseguido tirar as dúvidas, dar um esclarecimento, feito um alerta também. Tá? Quanto mais conhecimento você tiver, melhor para lidar com situações difíceis dentro do INSS, tá? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para todas as notificações, porque o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. E de repente, se você não ativar o sininho dessa maneira, pode ser que você fique sem receber vídeos que vão ajudar você a resolver um problema que você está aí tirando o sono, tá? Então você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo há muito tempo já no canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim, eu lhes desejo em dobro. Deixo o meu forte abraço e até os próximos vídeos.